dia, tudo bem com vocês? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Por que estamos aqui reunidos? Eu tenho um motivo muito especial hoje. Eu fiz aniversário ontem e eu estou aqui para agradecer o meu Deus pela vida. Estar vivo é uma bênção. O fato de você estar respirando mostra o poder e o amor de Deus por você. E você não está aqui por acaso. Ele tem um plano para a sua vida. Permita que Deus atue na sua vida. Eu também estou muito feliz porque eu pertenço ao reino de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. E eu posso cantar e adorar esse Deus maravilhoso e ter esperança de que as coisas que acontecem aqui, às vezes não são muito boas, vão passar. E um dia nós vamos adorar juntos lá na eternidade, diante do trono de Deus. Vamos cantar Santo, 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 esse Deus maravilhoso que nos susteve e nos levou até lá. Vamos nos levantar, vamos adorar a Deus. Juntos, nós estamos aqui para participar dessa adoração a esse Deus tão maravilhoso. Digno é o Cordeiro, vamos lá? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
31 de agosto, o último dia desse mês, nós estamos aqui para dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. O mês de agosto é considerado um mês que acontece muitas coisas que não são boas, né? Mas esse mês de agosto, com certeza, fez a diferença na vida de muita gente, mas com coisas boas também. Na minha vida aconteceu, como também aconteceram coisas ruins. Mas eu gostaria de compartilhar, antes de orarmos, algo aqui com vocês, uma oração de um grande rei num grande desafio. E aí eu gostaria de refletir com vocês brevemente. Hoje, a forma como você está enfrentando os seus desafios está sendo um confronto ou um afrontamento? Qual que é a diferença? O afrontamento está muito ligado ao desrespeito. Não respeita leis, não respeita autoridade, não respeita espaço, não respeita grupos. Mas o confronto é uma forma da gente saber lidar com aquilo que precisa de melhorar. E com certeza foi isso que esse rei fez. Ele confrontou diante de um desafio que era um afrontamento. Está lá em 2 Reis, quem quiser acompanhar, está em 2 Reis, capítulo 19, versos do 14 ao 19, fala assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Que essa mensagem possa ser a nossa realidade diante do nosso desafio. Gostaria de convidar todos que puderem ajoelhar. Nós vamos ajoelhar agora para orarmos. Querido Deus, queremos em primeiro lugar agradecer por esse sábado lindo. Agradecer, Senhor, pela semana. Agradecer pelo mês de agosto que passou. Agradecer, Senhor, pela comunidade da Nova Semente, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas. Até mesmo as correções que são necessárias. Pai, perdoa onde nós temos falhado e nos dê a coragem e a ousadia de apresentar nossas fraquezas, nossas lutas diante do Senhor. Pai querido, esteja com essa comunidade. Atende as suas súplicas conforme o Teu querer. Pai querido, também dê sabedoria, dê entendimento e estratégia. Que todo o mal caia por terra, Senhor, diante dos nossos desafios. Que todos saibam que nós servimos um Deus vivo, que tudo pode e tudo conhece, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. No livro de Mateus, capítulo 21, e o verso 18 e 19, nós lemos assim: No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos.
e na mesma hora a figueira secou. A escritora norte-americana Ellen White, comentando sobre esse texto, ela diz o seguinte: o ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se consideram excelentes cristãos, mas não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida, é esse seu objetivo. Não se põe em contato com a humanidade. Aqueles que dessa forma vivem para si são como a figueira, cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Se a gente para pensar, a gente percebe que muitas vezes esse é o nosso dia a dia. A gente corre atrás das nossas coisas. Se a gente não estiver correndo para progredir ou para crescer, a gente está perdendo tempo. A gente não sai para a rua para olhar as pessoas, ver a necessidade delas, o que elas estão precisando. A gente pensa nas nossas coisas. Meu velho pai dizia quando era vivo: quem não vive para servir, não serve para viver. Ele viveu essa vida e sempre procurando servir outras pessoas. Que nós também possamos pensar em servir a outras pessoas. Que nossa vida seja uma vida de dedicação a Deus e ao próximo. Agora, os diáconos vão recolher as ofertas. Também aqueles que quiserem podem fazer a sua doação através da chave Pix que está aí na tela. E aqueles que estão em casa assistindo o culto, vai aparecer para vocês aí um QR Code. Vocês também podem fazer a sua doação através do QR Code. E por favor, envie um e-mail a esse e-mail que é a mesma chave Pix, dizendo se aquela doação é dízimo ou é oferta. E lembrando, todos aqueles que puderem e querem doar para a nossa nova sede, que está sendo construída na frente, coloque na sua doação 48 centavos ao final da sua doação, que automaticamente essa oferta será destinada à construção da igreja. Que Deus os abençoe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me
Oremos. Querido Pai, perdoa-nos, porque constantemente nós pensamos em nós e não pensamos nas outras pessoas e nem na Tua causa. Que nós possamos viver para servir. Obrigado pelo Teu cuidado e carinho pela Tua igreja. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei se você está passando por algum problema, se você está triste por algum motivo. Eu só tenho certeza de uma coisa: existe um Deus que é grandioso, um Deus que é poderoso, um Deus que não falha, um Deus que não muda. E é sobre esse Deus que nós vamos cantar nesse momento. Vamos nos levantar, vamos louvar o nome de Deus. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar luz. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra Eu quero ouvir sua igreja agora, sua igreja. Ele é o poderoso Deus, não falhará, não me abandona. Todo mundo, vamos lá. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar luz. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar luz. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Tão maravilhoso estar aqui cantando e louvando esse Deus. Vamos continuar porque Ele é muito grande e muito digno de louvor. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos aqui porque onde há pessoas em busca de Deus,
Onde há pessoas que acreditam, Ele se manifesta. E aí se torna a casa de Deus. Fiquem à vontade, estamos na casa do nosso Pai. Vamos cantar. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.
maiores exemplos a respeito da grandiosidade de Deus é o fato dele ter permitido que o seu unigênito filho fosse entregue à morte por amor de mim e de você. E com relação a isso eu posso dizer e ouvir um amém? Eu acho que vocês não entenderam. O fato de Deus ter entregue o seu unigênito filho por amor de mim e você faz com que hoje nós tenhamos a oportunidade de salvação, amém? Amém. Por conta desta certeza, durante esta semana eu fiz uma oração contrita com Deus, pedindo a Ele que de alguma forma se revelasse através da sua grandiosidade, que eu fosse servo de alguma forma. E estava eu caminhando rumo ao trabalho e de repente fui abordado por uma senhora. Não foi uma abordagem que me levou a um susto, mas foi uma abordagem que me constrangeu, porque ela disse assim: Senhor, será que você poderia me acompanhar durante o trajeto neste viaduto? Eu tenho pavor de viaduto. E eu disse a ela: claro, posso acompanhá-la. Mas eu não sabia que o pavor seria tão intenso. Ela quase chegou a ponto de me agarrar pelo braço, de tanto medo que ela tinha. O viaduto era composto por uma mureta, no meio havia uma área aberta. Foi um momento de maior contrição. Ela baixou a cabeça e continuou caminhando. E eu só dizia a ela: fique tranquila, está tudo bem, você está indo muito bem, você está segura. Quando terminamos o trajeto do viaduto, uma caminhada que figurativamente 5 minutos de uma eternidade para ela, ela disse assim: foi tão bom, eu me senti tão segura ao teu lado. O que é isto? E eu só pude dizer a ela o seguinte: quando estamos com Jesus, Ele se revela grandiosamente ao nosso lado. Essa experiência só me levou a compreender que Deus é muito, mas muito superior do que nós imaginamos. E não há razão, não há louvor melhor do que cantar sobre esse grandioso Deus. Esse é o nosso poderosíssimo Deus. Grande é o Senhor e muito digno de
e agradecer-te. Maravilhoso Deus e Pai, como nós acabamos de expressar através dessa canção, nós reconhecemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso. E embora o Senhor seja grande e poderoso, um Deus que transcende todas as coisas, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque também Tu és um Deus de perto, um Deus imanente, e está aqui conosco nesta manhã. Deus eterno, nós suplicamos humildemente que Tu continues falando conosco, assim como Tu já fizeste através dos cânticos, das orações que aqui foram feitas, mas que o Senhor continue falando conosco por intermédio da Tua palavra, que ela seja transformadora, que ela seja restauradora, para a honra e glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que existe com um propósito bastante claro e definido e conhecido, se não de todos nós, da grande maioria de nós, que é o de que sempre que nós nos reunimos aqui, nós temos o objetivo de termos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos, que nós possamos, na presença dEle, ter esse encontro. Antes de nós irmos para a nossa reflexão, eu quero dar apenas alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles, para você que está participando nesse momento, é que você se programe para na próxima semana participar também do Conviva. E talvez alguns perguntem e pensem, mas o que é o Conviva? É o momento onde nós nos reunimos em grupos e nós continuamos estudando a Bíblia, mas agora através de um manual, de um guia que nós chamamos de lição da escola sabatina. E é um estudo sistematizado. Nesse trimestre temos estudado a respeito do Evangelho de São Marcos. Então se programe e participe conosco desse momento a cada sábado. Aos sábados nós temos também aqui na parte da tarde, às 15h30, o nosso estudo da Bíblia chamado Começos, destinado a pessoas que estão tendo um primeiro contato com a Bíblia, que querem se preparar para o batismo, ou talvez você conheça alguém que tenha esse desejo, e você pode então indicar para essa pessoa. Nesse segundo semestre de 2024, nós iniciamos às quintas-feiras uma classe online. Nós temos mais de 140 pessoas inscritas nessa classe. E na última quarta, por exemplo, ao final da classe, eu conversei com um casal, com uma moça, ela é da Bahia, mora em Salvador. E ela disse que conheceu, está conhecendo a nossa igreja e passou a conhecer-nos através dos cultos, assistindo os nossos cultos através do nosso canal no YouTube há 4 meses. E ela tem participado da classe e agradeceu, porque nós temos essa oportunidade. Louvamos a Deus por isso. E assim teríamos outros relatos também. Portanto, então, se você quiser, pode pegar o link lá na bio do Instagram. Você pode compartilhar com alguém que tenha interesse. Às quartas-feiras nós temos a nossa sala de oração aqui, sempre às 20 horas. Você está convidada a participar conosco. Eu quero fazer aqui menção à presença do pastor Nailson Diniz. Pastor, levanta a mão por gentileza. Muito obrigado, pastor Nailson. Ele é pastor lá em Aracaju, ele é pastor do Espaço Novo Tempo, e ele está nos visitando hoje. Nós agradecemos por sua presença, que Deus continue os abençoando ali. E daqui eu vejo na mesma direção o Lucas. Lucas, bom tê-lo aqui, que Deus os abençoe. Queridos, vamos então à nossa consideração ao estudo da palavra.
A Bíblia diz para mim e para você que Deus, Ele é onipotente. Deus é todo-poderoso. Quando nós vamos ao livro do evangelista Lucas, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 37, ele vai dizer que para Deus não haverá impossíveis. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento e vamos ao livro do profeta Jeremias, ele assevera a mesma coisa, e no capítulo 32, verso 17, ele diz que nada é demasiadamente difícil para ti, nada é demasiadamente difícil para Deus. O interessante é que quando Jeremias diz isso, ele ecoa o que o próprio anjo do Senhor, o próprio Cristo disse, no caso a Abraão e Sara, dizendo que não havia nada difícil e impossível para Deus no que se relacionava à promessa de que Abraão seria o pai de uma grande nação, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Eu me lembro recentemente que em um dos sermões do nosso pastor, o pastor Igor, ele até pediu que nós participássemos, e ele pediu que nós elencássemos e que cada um de nós, aquele que quisesse, pudesse falar algum grande feito, alguma grande realização de Deus. E o pastor Igor, nesse sermão, ele deixou de um modo bastante claro para nós. Ele mostrou-nos que, embora Deus ele tenha o poder de realizar, fazer sinais, milagres e prodígios, biblicamente esse não é o padrão que Deus estabelece e usa para ter relacionamento conosco. E quando eu penso nessa questão da manifestação do poder de Deus, e quando eu leio a Bíblia, eu penso e entendo que a maior manifestação do poder de Deus, e se é que podemos dizer assim, a forma como Deus mais gosta de usar o seu poder, é quando Ele usa o seu poder na transformação de pessoas, na transformação de vidas, como a minha e a sua. E eu não penso isso sem um fundamento. Eu me lembro, por exemplo, do que está escrito em 1 João 3,8, a parte final do texto. Diz o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ora, o que são as obras do diabo, se não me afastar e te afastar de Deus? E desfazer em mim e em você a imagem daquele que nos criou. É por isso que eu entendo que quando Deus usa o seu poder, a forma preferencial de Deus é para transformar a vida de pessoas e reconduzir-nos ao ideal de Deus, que é a imagem e semelhança dele. E sabemos biblicamente que isso não se dará aqui na terra, mas acontecerá na plenitude, quando Jesus Cristo voltar, de acordo com aquilo que eu e você entendemos e reconhecemos como sendo a glorificação. E quando eu me volto para a Bíblia e analiso os personagens bíblicos, nós nos deparamos com vários homens e mulheres que foram transformados por Deus. E nós poderíamos, se eu pedisse aqui, cada um falaria um nome. Mas um que sempre salta aos meus olhos e me vem à mente é Pedro. E querido, sinceramente, quando eu penso na pessoa de Pedro, e eu não sei se você partilha desse pensamento, mas eu acredito que se não a totalidade, alguns partilhem do mesmo pensamento. Eu acredito que todos temos um pouco de Pedro em nós, em maior ou menor grau. Todos temos um pouco de Pedro em nós. E eu quero, pela graça de Deus, nesse momento, ir à Bíblia com você e entender como é que Deus transformou o que aconteceu na vida de Pedro e quais foram as orientações que esse homem deixou na palavra de Deus para que nós possamos viver hoje como Pedro viveu. Por gentileza, abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo de número 18. Aqui é o final da sua carta, o último versículo da sua carta, o último parágrafo dela. E lá em 2 Pedro 3,18 está escrito o seguinte: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Pedro aqui, ele traz uma mensagem especial e a síntese da sua segunda carta está aqui nesse versículo. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro escreveu 2 cartas. Na primeira carta, Pedro procura incentivar os cristãos que estavam sofrendo muito. Eles estavam sendo assolados, perseguidos. Você bem sabe, a cidade de Roma tinha sido incendiada. E pelo que a história diz, provavelmente Nero intentou tudo aquilo, mas tamanha a revolta que ocorreu, Nero colocou a culpa em alguém, escolheu um bode expiatório, e esse bode expiatório foram os cristãos. E aí se desencadeia toda uma grande perseguição. E provavelmente quando Pedro escreve a sua carta, ele se destina a judeus e também a gentios.
que estão situados na região da Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia dos nossos dias. Essa é a ênfase. Pedro está dizendo, vocês estão sofrendo, mas se vocês sofrem por conta e pelo nome de Cristo, não se preocupem, Ele está com vocês, há valor nisso. Agora, quando vamos para a segunda carta de Pedro, a ênfase que Pedro apresenta nessa carta é essa que nós acabamos de ler: crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E queridos, não há como eu e você crescermos na graça e no conhecimento de Cristo sem contemplá-lo, sem nos relacionarmos com Ele. E não sou eu quem diz isso, a Bíblia diz isso, Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Mediante a ação do Espírito na minha e na sua vida, se nós nos rendemos e nos submetemos, nós somos transformados. A terceira carta de Pedro é bem curta, 3 capítulos, 61 versículos. E desses 61 versículos, 26,5% aproximadamente, ou seja, 16 versículos, fazem uma alusão direta ou indireta à importância do conhecimento. Logo, isso deve chamar a minha e a sua atenção. E embora Pedro apresente a importância do conhecimento de Deus na sua segunda carta, infelizmente isso não foi a realidade de toda a vida de Pedro. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, na década de 60 de nossa era, aqui nessa mesma carta, no capítulo 1, versos 13 e 14, Pedro diz e sabe que está perto da sua morte. Ele diz, dentro de pouco tempo eu vou morrer. Mas ele aconselha os cristãos dos seus dias a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. E essa mesma mensagem é válida para mim e para você hoje. E continuará sendo até que Jesus Cristo volte. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 15:4, que tudo que foi registrado na Bíblia foi registrado para o nosso ensino, com o objetivo último de conceder a mim e a você esperança. E o mesmo Paulo diz em 1 Timóteo 1:1, que a esperança do cristão está em uma pessoa, Jesus Cristo. E se a minha e a sua esperança é Jesus, a manifestação plena e máxima dela, a concretização máxima, se dará quando nós pudermos contemplá-lo face a face, quando ele voltar. Mas pastor, se a realidade apresentada por Pedro em 2 3,18, como você diz, não foi a constante da vida dele, o que aconteceu em outros momentos? Vamos voltar e ver um desses exemplos. Evangelho de São Lucas, por gentileza, capítulo 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 31. São Lucas 22, 31. Aqui são cenas e momentos finais da vida de Cristo na terra. E em determinado momento, conforme nos diz o versículo 31, Jesus tem um diálogo com Pedro. E o verso 31, Jesus diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Há uma coisa interessante aqui nesse texto. Ele diz que, Jesus Cristo diz para Simão, que Satanás queria peneirar, Satanás queria derrubar, Satanás queria afastar, não só Pedro, mas os discípulos de Jesus Cristo. Ele usa a expressão no plural, ele diz, o Satanás, o inimigo, ele quer peneirar vocês. No entanto, ele se dirige a Pedro e ele diz de modo singular, direto para Pedro, eu orei por vocês. E pelo que Cristo orou por Pedro, querido? O que diz aí na sua Bíblia? Para que a sua fé não desfaleça. E aí Cristo dá um conselho, um pedido para Pedro no final do versículo. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Você conhece a história de Pedro? Nós conhecemos, e eu entendo que Pedro foi curado e transformado por Cristo. A vida e a fé de Pedro foi restaurada por Deus. E para mim a maior prova disso é que aquilo que está registrado no Evangelho no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. A primeira parte do livro de Atos no Novo Testamento, toda ela aponta e direciona para o trabalho que Pedro traz de pregação do Evangelho entre os judeus e o início do trabalho entre os gentios.
O que, consequentemente, é assumido por Paulo na propagação do evangelho e desenvolvimento da igreja cristã primitiva nos seus primeiros 30 anos. Mas quando nós nos voltamos para a carta de Pedro, nós vemos que Pedro está cumprindo aquilo que o mestre tinha lhe dito. Olha, fortaleça os seus irmãos. E eu gostaria que agora você voltasse comigo para 2 Pedro capítulo 1. E nós vamos ver como é que Pedro, depois de ser transformado e restaurado por Deus, como é que ele procurou fortalecer e fazer com que a fé dos seus irmãos também fosse restaurada em Deus. Leiamos a partir do versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. A palavra diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Verso 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, como em toda a carta, hoje nos nossos dias é muito diferente, é o WhatsApp, né? A pessoa já sabe quem está mandando a mensagem, na maioria das vezes o e-mail. Mas Pedro, mandando a sua carta, ele manda uma saudação inicial, ele se apresenta como servo e como apóstolo, no versículo 1. Servo demonstrando humildade, mostrando que ele está a serviço do seu Senhor e dos seus irmãos. Mas como apóstolo, ele diz: a autoridade com a qual eu falo com vocês, ela não provém de mim, mas ela foi dada por Deus. Pedro era um representante de Cristo. Apóstolo, quando ele diz eu sou apóstolo, ele ressalta a sua solidariedade, ou seja, o seu interesse compartilhado para com Cristo. E quando ele diz que é servo, ele compartilha da mesma solidariedade com os seus leitores, com a sua audiência. E o interessante é que no versículo 1, Pedro diz que quando ele se relaciona com eles, eles têm algo em comum. E Pedro vai dizer: eu falo com vocês que obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro está dizendo: a fé que eu tenho em Deus é a mesma fé que vocês têm. E queridos, a mesma fé que eu e você temos é a fé que Pedro e os cristãos dos dias de Pedro tiveram. E no versículo 2 ele continua a sua saudação, ele diz para eles graça e paz, um cumprimento comum conhecido daqueles dias. E ele mostra claramente que mediante a paz, eu e você somos abençoados, mas também quando recebemos a graça. Lembra-se do texto de Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Através do que Cristo fez por nós, nós temos paz com Deus. Pedro enfatiza isso. A minha oração é que Deus conceda de modo multiplicado paz e graça à vida de vocês. Ainda contextualizando, no versículo 3, Pedro vai mostrar que a fé na vida do cristão envolve o poder de Deus, que ela é recebida, a fonte desse poder é Deus. Eu e você não temos condições, de acordo com o que Pedro diz, de nos desenvolvermos e crescermos em relacionamento com Deus, por nós mesmos. E é por isso que ele vai dizer que Deus concedeu para nós as mais preciosas bênçãos e o pleno conhecimento. E diz que eu e você fomos atraídos a Deus pela própria glória e virtude dele. No versículo 4, Pedro mostra que muito do meu e do seu relacionamento com Deus se dá por entendermos que, embora vivamos em um mundo de pecado, embora nós nos deparemos com dores, provações e lutas, as promessas de Deus, elas nos fortalecem e nos sustentam até que Jesus Cristo volte. É através das promessas de Deus que nós somos motivados e animados a continuar caminhando ao lado de Cristo. E o interessante é que as promessas de Deus, diferentes das nossas, elas são cumpridas fielmente. Hebreus 10, 23 diz que aquele que prometeu é fiel para o quê? Para cumprir. E Pedro, então, quando chegamos no versículo de número 5, ele passa então a apresentar 7 virtudes que vão demonstrar qual é o resultado de uma fé em crescimento, em desenvolvimento no relacionamento com Deus.
E no início do versículo 5, como lemos, Pedro diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Queridos, precisamos entender que a vida cristã, ela exige empenho, dedicação e esforço. O desenvolvimento espiritual no relacionamento com Deus, ele requer disciplina e diligência. Lembra lá de Filipenses capítulo 2? Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, mas não no sentido de que eu e você seremos salvos por intermédio daquilo que fazemos, pelas obras, não. Mas Paulo vai continuar no capítulo 2, verso 13, dizendo que quando eu e você fazemos isso, nós fazemos mediante a ação e operação de Deus em nós, porque é Ele quem realiza em nós o querer e o efetuar. É mediante a ação dele que nós somos transformados, que nós somos conduzidos a esse desenvolvimento e crescimento em fé. E aí Pedro começa a destacar e dizer para nós quais são essas virtudes. E quando nós a comparamos com Gálatas 5, 22 e 23, nós vemos grande similaridade entre essas virtudes e o fruto do Espírito. É como se nós pensássemos em uma árvore, a conexão que existe entre os galhos e o tronco, a árvore, todo aquele funcionamento. E no versículo 5, Pedro dá a base para esse desenvolvimento. E ele diz: acrescentem a fé que vocês têm. A fé é a base dessa escada. Alguns dizem que aqui Pedro começa a descrever a escada da fé. E a base, o fundamento de tudo isso é a fé. E por que a fé, queridos? Porque a Bíblia diz que eu e você somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Ela também afirma que nós vivemos pela fé, segundo Coríntios 5:7. Ela diz que nós vencemos o mundo, as tentações do inimigo, mediante a fé, em 1 João 5:4. E ela também reforça e diz para nós que nós caminhamos o quê? Pela fé em Cristo. E o grande objetivo de tudo isso, de acordo com o que Paulo disse em Efésios, é que nós atinjamos e cheguemos à mesma estatura de Cristo. Mas Paulo traz um complemento fantástico, que corrobora com a teologia de Pedro. Ele diz que isso aconteça unidos em fé. Aliado à fé, Pedro, melhor dizendo, fala da virtude. E virtude aqui está relacionado à excelência. Eu e você fomos chamados e criados por Deus para glorificá-lo. 1 Coríntios 10:31 diz isso claramente. Quer coma, quer beba, fazei tudo para a glória de Deus. Isaías também vai dizer isso, que nós somos feitos para glorificar a Deus. Quando eu e você vivemos desse modo para glorificar a Deus, nós estamos demonstrando excelência e, consequentemente, cumprindo o propósito de nossa vida. Mas depois da questão da virtude, o versículo de número 5, a segunda parte, ele vai dizer o seguinte: a virtude você alia o conhecimento. E o que é o conhecimento? Quando Pedro fala de conhecimento, aqui ele usa uma expressão no grego epignosis, que não é a mesma expressão que gnosis. E essa expressão tem que ver com um conhecimento pleno, crescente, um conhecimento que é particular e experimental, vem de um relacionamento próximo com alguém. E Pedro está dizendo que a única forma de nós desenvolvermos esse relacionamento é se nós conhecermos a Deus. E o conhecimento de Deus vem por intermédio da sua palavra. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, não há outra forma de eu e você conhecermos a Deus senão por intermédio da palavra. Pastor, isso significa que Deus não pode se manifestar e se revelar para mim de outras formas? Claro que Ele pode. Através de um abraço, através de uma canção, através de alguém que Ele usa. Mas o Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de quem? Do pastor Anderson? Do pastor Igor? Do pastor Ricardo? Não, queridos, a minha e a sua fé vem pelo ouvir da palavra de quem? Da palavra de Deus. E Pedro está dizendo, diferentemente dos falsos mestres, que a fé se desenvolve através do conhecimento, mas do conhecimento de Deus. Na primeira parte do versículo 6, ele diz que aliado ao conhecimento deve estar o domínio próprio. Domínio próprio tem que ver aqui com autocontrole. E, queridos, autocontrole também é fruto do Espírito. Gálatas 5:23 diz claramente que é mediante a ação do Espírito que isso é incutido na minha e na sua vida. O sábio Salomão disse que é melhor o que domina o seu espírito, ou seja, as suas paixões, as suas emoções, do que o que toma uma cidade. Ele disse isso em Provérbios 16:23. Paulo compara o cristão com um atleta que precisa ter disciplina e autocontrole.
De acordo com a Bíblia, domínio próprio significa controlar as paixões e não ser controlado por elas. É submissão ao controle de Cristo, rendição ao senhorio de Cristo. Todos nós aceitamos Cristo como Salvador, mas também precisamos aceitá-lo como Senhor, aquele que baliza, dirige, norteia as nossas ações e norteia a nossa vida. E quando Pedro se volta para a sua igreja, ele começa a demonstrar isso para eles e dizendo: olha, vocês querem crescer em fé, em relacionamento com Deus, atentem para essas coisas. No versículo 6 ainda, a segunda parte, Pedro vai dizer que junto ao domínio próprio deve vir a perseverança. E é interessante que lá em Apocalipse, diz, aqui está a perseverança dos santos. Essa é uma característica de quem? Dos salvos. Perseverança tem a ver com paciência em circunstâncias difíceis. Estarmos firmes em situações adversas, conseguirmos lidar com problemas e pressões. É claro que nenhum de nós gosta de sofrer, nenhum de nós gosta de passar por dificuldades. Mas a Bíblia garante para mim e para você que em meio às provações, lutas e dificuldades, nós temos aquele que é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Eu e você não caminhamos sozinhos nesse mundo. Embora hajam dificuldades, Deus está conosco. E ele diz: Anderson, uma das características da virtude da vida cristã é ser perseverante, é ser paciente. Aliado à perseverança, verso 6, a parte C do texto, ele traz aliado à perseverança a piedade. E queridos, a piedade descreve o meu e o seu relacionamento com Deus. Você já ouviu falar, aquela pessoa é uma pessoa piedosa? Os nossos irmãos presbiterianos usam muito essa expressão, um piedoso. Uma pessoa piedosa é aquela que tem uma vida distinta, e é distinta porque a vida dessa pessoa, porque ela é rica, porque ela estudou demais, porque ela é isso ou aquilo. Não, ela é piedosa porque é uma pessoa que vive em semelhança com Deus. Ela procura fazer a vontade de Deus e, consequentemente, se eu e você procurarmos fazer a vontade de Deus, nós procuraremos fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor. Essa é a característica de uma vida piedosa. E por fim, chegando no versículo de número 7, na primeira parte, Pedro vai dizer assim: a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? A expressão no grego Filadélfia significa amar o próximo como se ama um irmão de sangue. Eu tenho a minha irmã que está aqui, ela participa conosco aqui no louvor, a Valéria. Tenho mais um irmão, o Jonatas, que não está aqui. Eu consigo amá-lo de um modo fácil. Mas será que eu consigo amar uma outra pessoa que não seja um irmão, que não tenha um vínculo comigo facilmente? Se isso não for obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, é óbvio que não. É por isso que diz que a base de tudo é a fé, o meu e o seu relacionamento com Deus, a minha e a sua confiança em permitir que Ele haja e nos transforme, para que isso seja real na minha e na sua vida. Queridos, sermos fraternos implica em amar não apenas pelas virtudes da pessoa, mas a despeito das fraquezas dessa pessoa. Paulo nos orienta a ser constante em nosso meio o amor fraternal. Hebreus 13:1. Já quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que nós devemos amar e honrar o próximo e viver em paz com todos os homens, no que depender de quem? De mim e de você. Romanos capítulo 12, versos 10 e 18. E por fim, a última das virtudes apresentada por Pedro, versículo 7, a última parte do texto, ele diz: a fraternidade, o amor. Amor aqui é a expressão que significa amor incondicional, o mesmo amor que Cristo teve por nós. Amar como Cristo nos amou e nos doar ao próximo como Ele fez. E lá em 1 João 3,16, João registra isso muito claro, que se nós queremos amar a Deus de fato, devemos amar o nosso próximo. Tal atitude de amor, queridos, é a prova irrefutável de que somos discípulos de Cristo. Porque João disse em João 13, 34 e 35, Anderson, sabe quando te reconhecerão como um verdadeiro discípulo de Deus? Quando vos amardes uns aos outros. E qual é a importância de tudo isso, queridos, na minha e na sua vida, no ano de 2024? É porque Pedro disse no versículo 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você queremos saber se nós estamos desenvolvendo e crescendo em fé, nós precisamos olhar para mim e para a sua vida e perceber se ela tem dado frutos.
Se ela não está, se ela não está estagnada, se ela não está o quê? Inativa. Todo aquele que se relaciona com Deus, que busca e tem o pleno conhecimento de Deus, esse precisa ver em sua vida um desenvolvimento constante. E por que isso é importante? Porque quanto mais eu e você nos relacionamos com Ele, quanto mais eu e você nos aproximamos de Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. E, consequentemente, mais o Espírito Santo vai nos usar. No versículo de número 9, Pedro vai dizer que aquele que, pelo contrário, não se esforça para ter essas virtudes na sua vida cristã, Pedro se vale de uma metáfora, ele diz que aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. Mas espera aí, pastor, que coisa dúbia é essa? Como pode ser cego e ver só de perto? Essa expressão, ver só de perto, ele está dizendo como se fosse uma miopia. Ele diz, ele tem duas possibilidades. Ou realmente ele se permitiu ser cegado pelo inimigo. Porque em 2 Coríntios 4:3 diz que a escuridão e as trevas espirituais, elas provêm da ação de Satanás na minha e na sua vida. Ou então, talvez eu e você não consigamos olhar para tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E nós estejamos esquecendo de tudo isso. Esquecendo, como diz o final do verso 9, da purificação dos seus antigos pecados. E aí no versículo 10, queridos, ele vai dizer: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Novamente ele diz que precisa haver de nossa parte esforço, empenho em relacionar-se com Cristo. Porque a prova que o indivíduo é salvo não é a sua profissão de fé. Eu sou adventista do sétimo dia, eu sou batista, sou assembleiano, sou católico. Não, a prova de que um indivíduo é salvo por Cristo é o seu progresso na fé e relacionamento com Deus. E queridos, ninguém que aceitou o chamado de Deus pode viver na contramão da vontade dEle, revelada na palavra dEle para mim e para você. Porque se assim o fosse, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não valeria nada. E o que Pedro está combatendo em sua segunda carta era o ensino dos gnósticos, de que você obtém um conhecimento através do misticismo e do esoterismo, e que esse conhecimento te livra de Deus, de você ter uma vida pura, santa e moral diante dele e da sociedade. Mas Pedro vem à sua igreja, à sua comunidade, e ele diz que quando eu e você caminhamos com Deus, há necessidade de haver progresso. E por que disso? Versículo 11. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Permita-me repetir. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus está dizendo: Anderson, filho, acorda. Se na sua vida, se no seu dia a dia não se manifestarem essas virtudes, no seu relacionamento para comigo, e se isso não desaguar, se isso não desaflorar como virtudes da graça na sua vida, no seu relacionamento para comigo e para com aqueles que estão ao seu redor, filho, alguma coisa está errada. Porque vocês não estão permitindo que eu te transforme. E embora seja duro dizer e ouvir, ele está dizendo: você não terá entrada no reino dos céus. Deus nos aceita assim como estamos, mas Ele não permite que permaneçamos como chegamos a Ele. E é por isso que Ele diz: precisa haver progresso, crescimento, desenvolvimento. Só entrarão no reino de Deus aqueles que permanecem fiéis até a morte. Apocalipse 2:10 diz isso: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é o pastor Anderson que está dizendo, igreja.
É a palavra de Deus que diz para mim e para você: isso vale para mim como vale para você. Essa é a orientação de Deus para nós. E se nós desenvolvermos esse relacionamento de fé e comunhão com Deus, nós vamos aguardar com grande expectativa a entrada nesse reino. Aqui há uma perspectiva futura da concretização da promessa quando Cristo voltar. E nessa mesma carta, no capítulo 3, verso 13, Pedro fala disso. Mas ele diz que enquanto vivemos aqui, nós já podemos desfrutar disso. Mas eu repito a você, o único caminho de acesso é Jesus Cristo. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anderson, filho, não se iluda. Ninguém veio ao Pai se não for por quem? Por mim. Mas, queridos, não há outra forma, eu repito e perdoe a minha insistência, de conhecer a Deus e se relacionar com Ele, que não por quê? Por intermédio da palavra. Em João 5,39, João registrou as palavras de Jesus: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Elas testemunham de mim e nós entendemos e conhecemos isso. Mas infelizmente não lemos o versículo 40, onde Cristo diz: contudo, não quereis vir a mim para ter vida eterna. Contudo, vocês rejeitam a minha palavra, porque é através dela que você me encontra. Queridos, o céu não é um prêmio pelos méritos, mas sim uma congruidade. Congruidade de quê, pastor? Da graça, da bondade, da misericórdia de Deus estendida e colocada a mim à sua disposição, com a minha rendição e a sua rendição, a minha submissão e a sua submissão a Deus, aceitando-o como Salvador e Senhor. Esse versículo, o versículo de número 11, é uma exortação, onde Deus apresenta aquilo que nós somos hoje em Cristo e o que haveremos de ser. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça. 1 Coríntios 13:12 diz o seguinte: porque agora vemos como que por um espelho de forma obscura. Depois, quando Cristo voltar, veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também eu sou o quê? Conhecido. Querida e amada igreja, a mesma receita para o crescimento na fé que Pedro deu na sua segunda carta, capítulo 1, versos de 5 a 11. Quando nós aplicamos essa receita à nossa vida hoje, ela vai nos assegurar também uma rica recompensa, que é descrita nos versículos 10 e 11, como nós lemos, como sendo a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé é e sempre será o mesmo: a palavra de Deus que Pedro pregou, e que continuará sendo pregada até que Jesus Cristo volte. Até que Jesus Cristo volte. Lembra-se do que eu disse lá no início? Pedro foi restaurado e transformado por Jesus Cristo. E embora eu e você tenhamos lido o episódio em que Jesus avisa a Pedro que o inimigo queria derrubá-lo, assim como queria derrubar os outros discípulos, existem outros momentos em que a fé de Pedro titubeou, vacilou, como por exemplo, quando ele afunda no mar ao deixar de olhar para Jesus Cristo, de fixar o seu olhar no autor e consumador da sua fé. Mas tudo isso passou. E a prova de tudo isso, que tudo isso passou, ela se dá no capítulo 21 de João. Nós não vamos ler, você conhece a história. Pedro nega Jesus Cristo e ele fica arrasado com aquilo, até que lá no túmulo é dada uma notícia: Jesus Cristo vai se encontrar com vocês na Galileia. Os discípulos têm que sair de Jerusalém e se dirigir à Galileia. E talvez Pedro ficasse pensando: quando eu me encontrar com Jesus, com o mestre, ele vai me triturar, ele vai dizer que eu falhei. E quando nós chegamos no capítulo 21, Pedro diz para os seus amigos ali, ele diz: olha, eu vou pescar. E parece uma leitura assim, Pedro era um pescador, mas é como se Pedro estivesse dizendo: olha, para mim isso é o fim da linha. Eu vou voltar à minha antiga vida, não serei mais pescador de homens. Eu falhei, eu vou continuar vivendo a minha vida de pescador. Mas enquanto eles estão ali, depois de terem tido ali a sua atividade,
O versículo 7 diz: e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Jesus estava dando uma orientação para eles lá da beira da praia. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingindo-se com uma túnica, porque tinha lançado a roupa, lançou-se ao mar. E diz que na sequência os outros discípulos vieram com um barquinho puxando a rede, que estava cheia dos peixes, conforme a orientação que havia sido dada. E diz que quando Pedro se aproxima na praia, o que Pedro percebe? Que há um braseiro no chão, alguns pães, e Jesus Cristo diz para Pedro: tragam alguns peixes, vamos nos alimentar. Depois daquela refeição, Cristo tem um diálogo somente ele e Pedro. E esse é o diálogo conhecido, onde por 3 vezes Jesus Cristo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E nas 3 vezes Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. E ali Jesus Cristo entende que Pedro realmente havia se rendido, havia entendido o que significava seguir a Cristo. E no versículo 18, no final disso, depois de nas 3 vezes ter dito: apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz a Pedro: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus lhe disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. A partir desse instante e momento, a vida de Pedro não foi mais a mesma. É por isso que nós o vemos em Atos pregando um sermão poderoso e 3.000 pessoas se entregando a Jesus Cristo. Nós vemos Pedro com poder para curar e trazer vida às pessoas, restaurar a saúde das pessoas. E o interessante é que isso não aconteceu depois de um convite para glória, fama ou projeção. Mas o que Jesus Cristo disse para Pedro no versículo 29 de João 21 é que Pedro estava destinado ao martírio. E ele disse: sim, Senhor, eu estou aqui, eu aceito. Eu aceito. Lembra-se, todos temos um pouco de Pedro em nós, em menor ou maior grau. Todos temos um pouco de Pedro em nós. Mas a principal semelhança que deve haver entre nós e Pedro é a rendição a Cristo. Permitir que Ele nos restaure e nos use para a glória dEle. Assim como Cristo via em Pedro que ele poderia ser, Deus age para comigo e com você da mesma forma. Não importa se eu e você caímos ou falhamos nessa semana, o que Deus quer fazer comigo e com você hoje é nos restaurar. Ele quer nos transformar. Ele quer que, assim como Pedro, que teve a sua fé titubeante, abalada em algum momento, se volte para o Senhor e diga para Jesus Cristo: sim, Senhor, eu reconheço que eu errei, mas eu estou aqui. Por favor, salva-me, me transforme, me restaure, me cure, use-me para glorificar o teu nome, mesmo que isso signifique a minha própria morte. E a tradição diz que quando Pedro foi ser morto, crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Nós vamos cantar uma canção agora. E sempre que eu ouço essa canção, ela cala fundo ao meu coração, à minha mente. E quando eu ouço essa canção, eu penso que a letra dela tem que ver muito com a minha vida, mas também tem que ver com a vida de Pedro. E se tem que ver com a vida de Pedro, eu acredito que pode ter com a vida de todos nós. Porque em menor ou maior grau, todos temos um pouco de Pedro em nós. A música diz: você viu coragem quando eu tive medo. Você encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco. Achou sincero o amor que existe em mim. Quando as pessoas não me amavam mais, você foi o primeiro a me amar. Quando as pessoas não viam beleza em mim, você se aproximou de mim e disse: ei Pedro, ei Anderson, ei Maria, ei Elizabeth, ei Daniel, ei João, ei Paulo,
Ei, Mônica, você tem valor para mim. Você me faz sorrir. Não pelos seus erros, não por suas falhas, mas por aquilo que eu sei que você pode se transformar se você se entregar a mim, hoje, agora. Aceite o convite de Cristo, entregue-se a Ele e permita-se ser transformado para a honra e glória do nome dEle. Amém. Você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a despeito dos nossos erros, falhas e pecados, o Senhor continua demonstrando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e continua nos convidando a nos voltarmos para o Senhor,
a fim de que o Senhor nos restaure, nos transforme, nos conduza. Enquanto continuarmos vivendo nesse mundo até aquele dia em que teremos a oportunidade de, como lemos nessa manhã, desfrutarmos do Teu reino, não mais à distância. O início disso se dá aqui na terra, mas nós teremos o privilégio de desfrutá-lo por toda a eternidade na Tua presença. Ó Deus e Pai, que isso possa ser motivação na nossa vida a cada dia. Desejo, anelo sincero de estar com o Senhor. Ó Deus e Pai, que através do nosso relacionamento, que a nossa fé cresça a cada dia, se desenvolva, para que nós possamos ser homens e mulheres à Sua semelhança. Que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz acompanhem a todos nós. Suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.